Dando sequência ao nosso encontro, agora nós teremos a palestra Lar Docilar, com Sandra Regina Gomes, fonoaudióloga e gerontóloga titulada, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e diretora da Longevida, Capacitações e Treinamentos, mestranda na Fundação Getúlio Vargas em Políticas Públicas, coordena os programas Segurança Viária para Idosos e Com Maior Cuidado da Fundação Mafre. Sandra, por favor. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vamos conversar um pouquinho sobre como, né? Até agora nós tivemos brilhantes apresentações no sentido de o quê, né? Os dados, mas o nosso desafio é como trabalharmos essa questão da percepção desse autocuidado, dessa percepção na prevenção de quedas. Então, nós temos aqui Lar Docilar. E aí vem, é uma casa segura, é para além de uma casa segura, é uma casa que é a nossa casa. Né, Diego? Você também, conversamos muito sobre isso, junto com Solange Gomes, que também é uma militante na questão da prevenção de quedas e também trabalha junto com toda a equipe. Tudo isso para dizer que é dentro da nossa casa que devemos fazer aí algumas alterações para diminuir os riscos. E dentro da casa de cada um de nós e também da população que nós atendemos, orientamos. Então, é super importante porque é dentro dessa casa. E como que nós vamos entrar dentro dessa casa Lar Docilar? Então, nós temos aqui uma realidade que todos nós já sabemos, mas não tem como, nós temos que falar. Já somos mais de 26 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. É uma população crescente, é uma população que todos nós vamos trabalhar, vamos envelhecer. Eu estou com 59, daqui a alguns dias, meses, eu também farei 60 anos. E é isso, essa é a nossa condição. Se vamos viver mais, isso é realmente já comprovado, né, pelos dados, nós temos alguns dados também que revelam algo importante. A população acima de 60 anos está vivendo só. E isso é um direito. O Estatuto do Idoso, um instrumento legal que garante todos os direitos das pessoas idosas, eles reforçam, né, nos seus 118 artigos, a necessidade de nos prepararmos para esse envelhecimento e orientarmos aqueles que estão envelhecendo. Então, nós temos, sim, quase 15% da população brasileira, desses 26 milhões, vivem sós. Depois, nós temos um outro dado importante. 85% dos idosos brasileiros são ativos. Puxa, que legal, né? Isso é importante. O objetivo desse nosso encontro hoje é justamente aumentar esse número, esse percentual. No entanto, nós temos aí essa diferença, que são pessoas idosas com semidependência e dependência. Então, vamos lá ver o que nós temos de informações, que nós temos esses desafios. Nós temos os desafios em relação a esse crescimento importante da população idosa. Nós temos um grupo que aumenta significativamente na nossa população, são pessoas acima de 80 anos. Isso já é a nossa realidade. Nós estamos aqui na Casa do SESC, né, que todo o Brasil tem unidades, nós temos outros serviços aqui, e nós entendemos que temos uma população, grande número de pessoas acima de 80 anos. Estávamos aqui, muitos de nós, Henrique, Cláudia, e toda uma população, Diego, e muitos de vocês, na Conferência Nacional Conjunta dos Direitos Humanos, que aconteceu em Brasília, e que nós vimos que a população de 650 pessoas idosas estavam ali representando a população nacional, era, na sua maioria, por volta de 75, não é isso, Henrique?
75 anos, a média dos idosos. Então, nós temos aí um contingente importante, há uma mudança social importante, e todos nós que estamos aqui e queremos para a nossa vida, e queremos também para a população idosa brasileira, vamos manter a nossa independência e a nossa autonomia. Então, como fazer isso? Como fazer com que esse hábito, né, de perceber o que ocorre dentro da minha casa, quais são os riscos que eu tenho, justamente para evitar, né, que possamos nos tornarmos dependentes e totalmente autônomos, porque a autonomia a gente, é a capacidade que temos de decidir. Mas ficar dependentes é realmente algo que nós não queremos e também não queremos perder nossa autonomia. Então, nós queremos viver, fazer nosso café, lavar nossa louça, fazer os nossos cursos, vir nas atividades. Mas como, em que momento que nós temos aqui essa possibilidade? Nós temos que ter clareza que tudo que já foi falado aqui, nós estamos diante de uma das violências sofridas pelas pessoas idosas em relação às quedas. Elas estão ali. Considerado, né, pelos estudiosos, né, a professora Maria Cecília Minaio, da Fiocruz, violências visíveis e violências invisíveis. As visíveis, dentre elas, as quedas, os atropelamentos. Os índices de atropelamentos no nosso país, envolvendo pessoas idosas, têm aumentado significativamente. Agora, tem lá as quedas. Olha lá, é um tipo de violência. Então, para nós, que temos que trabalhar com essa mudança de hábito, mudança de estilo de vida, porque tudo que foi falado aqui é super importante, mas se você não mudar o seu estilo de vida, se você não mudar o seu hábito, como que nós vamos fazer essa... Diz um professor meu que é virar a chave. Como que vira essa chave? Primeiro, nós estamos entendendo por que caímos, aqui já foi explicado muito bem, falta de equilíbrio, falta de controle da postura, alterações cognitivas. Está aí um fator importante. Nós temos que prestar mais atenção naquilo que fazemos. Nós estamos vivendo numa era tecnológica e de recursos. Aí está todo mundo, né? Eu espero que desliguem os celulares, mas se não nós recebemos as mensagens, nós estamos conectadas, as pessoas estão atravessando as ruas, olhando no celular. O mundo está nos convidando a nos distrairmos com frequência. A população idosa tem sofrido muito isso. Então, porque as informações chegam em grande... E a atenção, que era algo fundamental para que possamos ter a percepção dos riscos que corremos, a gente perde. Perde por causa de uma ligação, perde porque está conversando com alguém, atravessa a rua fazendo, né? Não, então, olhando, o semáforo está aqui, e você... E tudo isso acarreta, né, um acidente, um risco, e, no caso aqui, as quedas. Então, nós temos que mudar, né? Mas, para mudarmos nosso comportamento, de novo, nós temos que mudar essa contribuir nessa percepção em relação às mudanças, às alterações que ocorrem no nosso corpo. Com o passar dos anos, por isso que os índices já chamam a atenção de que as quedas têm aumentado com 60 anos, têm aumentado com 80, e assim sucessivamente, principalmente as consequências. Então, nós temos, quais são essas mudanças? Então, esse material, essa discussão, é muito para trabalharmos com os idosos, né? Trabalharmos com a questão da percepção, diminuição da visão e audição, aqui também já foi falado. Falamos sobre as tonturas, muitas vezes em decorrência da polifarmácia, de alguns remédios, a obesidade, cuidado com esse aumento de peso, a redução da capacidade de reação, há uma mudança após os 60 anos, redução da atenção, fraqueza muscular,
Nós temos um exemplo recorrente das queixas e denúncias de violência contra a pessoa idosa. Aonde? No transporte coletivo. É no ônibus essa questão da força para você se equilibrar para evitar a queda. Então, isso tudo, nós temos dados suficientes, aqui todos já apresentados, mas tem aqui um déficit cognitivo que temos que chamar muito a atenção. Essa falta de percepção, atenção, concentração, tem levado aos acidentes, principalmente às quedas. Então, se nós temos aqui uma questão de queda, de atenção, então aí nós podemos fazer algumas atividades. Isso que é importante, que possamos usar algumas estratégias para chamar a atenção e contribuir nessa percepção. O que eu posso fazer no meu ambiente para me deixar mais segura? Né? E agora eu vou fazer, eu já fiz esse teste para muitos de vocês, mas eu vou fazer de novo. Vocês topam? Está todo mundo acordado? Ah, que bom, que bom. Então, vamos lá. Rapidinho, eu gostaria que vocês falassem a cor das palavras. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Vamos treinar até o final, mas nós estamos diante de uma situação que vocês não se saíram muito bem, viu? Sinto muito, mas vocês não se saíram muito bem. Por quê? O que acontece? Né? Pense um pouquinho nisso. O que eu pedi para vocês? E o que aconteceu? Exatamente. Eu pedi a cor. Então, vamos lá. Ainda não foi nenhuma nota 10, né? Porque há realmente há algum recurso, né, que todos nós entendemos, que o cérebro, em sua primeira instância, ele quer ler a palavra. Mas o que foi orientado é que me falasse a cor das palavras. E essa informação chega de uma forma que fica difícil até que possamos ficar aqui, certo, Cláudia, até o final da tarde, treinando. Com certeza, no final da tarde, teríamos assim, tudo rapidinho. Por quê? Você ter um tempo maior de concentração. Eu precisei falar 2 vezes para que o registro fosse feito, que a compreensão da informação chegasse para você processar e ir contra aquilo que está escrito. Então, toda essa resistência, né, toda essa é muito difícil quando você passa com a informação, tira o tapete, não é para usar mais esse tapete. Aí você volta, o tapete está lá. Né? Então, o que precisa mudar? Por isso que essa palavra, né, quando a gente fala chave, qual é? Nós temos aqui, por isso que muito legal esse tema, né, oficina preparatória para prevenção de quedas, dentro de casa é o maior índice. Depois nós temos ruas no Brasil todo, não é só em São Paulo. Nós temos essas condições das nossas calçadas. Então, requer atenção. E se nós estamos trabalhando com a questão do envelhecimento ativo, né, saudável, nós sempre orientamos, saiam de casa, procurem atividades fora. No entanto, nós temos aqui que alertar também em relação às condições das calçadas. E que isso também muito surgiu assim como uma das propostas nas conferências. É isso, melhorar essa qualidade das calçadas, isso é fundamental. Aqui nós temos um outro recorrente de quedas, é o transporte coletivo. Precisamos capacitar esses motoristas, precisamos ter esses ônibus mais acessíveis, certo, amor?
né, Cláudia, porque isso é importante. Essa questão da acessibilidade. A acessibilidade também é uma palavra importantíssima, que agora nós estamos fazendo uma discussão sobre a acessibilidade atitudinal, que é tão interessante. É isso, este comportamento frente às situações de acesso. Quais são... Isso tudo para organizar aqui a nossa apresentação, que é justamente isso. Então, não temos uma casa segura, falta de atenção, isso é um fator recorrente. De novo, vêm os medicamentos, o uso excessivo de álcool, falta de exercícios, calçados inadequados. E essas informações, eles perguntam todo o tempo, que tipo de calçado? Então, nós temos que orientar, que são calçados antiderrapantes, muito importante que sejam presos ao pé, que eles sejam confortáveis, né, e que possamos, inclusive, ter, às vezes, velcro, né, colocar velcro, para facilitar a colocação desse calçado. Ah, mas eu preciso usar um salto alto, eu tenho uma festa, eu gostaria... Então, são essas orientações que todos nós devemos usar, porque são dados de percepção. Em que condições nós vamos usar um salto alto? Então, até nós, né, as pessoas mais novas, eu já observei na Avenida Paulista os jovens indo de tênis, né, mesmo com a calça de tênis, e dentro da bolsa tem o quê? O salto. Então, faz a troca de sapato, porque não é possível andar todo o tempo com saltos, principalmente nas calçadas. Então, tudo isso são percepções, autopercepções, que nós temos que ter da nossa vida, mas também estimular que o outro tenha. Incentivar, provocar. E um dos recursos que nós usamos é a questão de completar as palavras, né? Então, vem o estímulo visual, né? Olha aqui, para prender os fios, esse é um dos recursos que temos para prender os fios. Vejam, que fica realmente alguma dica em relação e orientação em relação a como evitar que esses fios fiquem no meio do caminho. Isso é uma das causas dos acidentes. E aí você pode fazer, né, tirar os tapetes, manter os fios presos embaixo de móveis. Isso faz com que a gente possa utilizar de vários recursos, né, na hora de elaborar um folder, uma campanha, porque hoje nós estamos falando disso, mas essa é uma campanha contínua, permanente. Isso não podemos deixar de falar todo o tempo, né? Todos os profissionais que me falaram antes de mim colocaram da importância de uma equipe multidisciplinar. Isso também de uma equipe interdisciplinar. Também porque eu falo aqui como fono, você fala como físio, a pedagoga, o oficineiro, o arte-educador. Você percebe? Então, se a informação passa a circular em vários cenários e também usando recursos visuais, tem grande chance de introjetar essa informação. Então, nós temos aqui mais uma foto, então, os tapetes soltos, iluminação insuficiente. Isso é um problema sério, porque a iluminação em casa de pessoas acima de 60 anos, a tendência é diminuição, né? Então, adequar com lâmpadas econômicas. E aqui tem o grande desafio de todos nós, não é, Val? Justamente, é a mudança de hábitos, a mudança de estilos. E uma das orientações, aqui também destacadas, é a atividade física contínua, regular, né? Então, nós tivemos aí um contato num seminário internacional de prevenção de quedas, que foi sinalizado, pesquisas falando sobre a prática do tai chi, da yoga, porque aqui é de treino funcional, por exemplo. Mas o que tem
que tem que ter o foco nessa atividade regular, física, contínua, é trabalhar com força e equilíbrio, né? Então, esse é um dado importante, que realmente nós temos as rampas aqui, né? Um dos recursos. Nós temos essa escada, né? O que está faltando nessa escada? Exatamente. Você percebe? Tá adequado. Eu fui dar uma capacitação em Angra dos Reis, num hotel, eu achei interessante, porque a escada tinha o corrimão. O corrimão era fininho, grudado na parede, e a parede chamuscada. Ai, que beleza, né, Cláudia? Nossa, eu falei assim, gente, o que tinha na cabeça dessa pessoa que fez esse tipo de coisa? Você vai segurar aqui? Eu vou cair. Vou segurar assim? Não dá, né? Você tem, então, aqui, está correto, realmente tem boa preensão, no entanto, está faltando justamente esse destaque. Aqui é um serviço de atendimento à população idosa, daqui de São Paulo. Não tem problema, nós estamos aqui para orientar e para chamar a atenção, né? Nós temos também que orientar sempre na questão dos bichinhos dentro de casa, cachorros, gatos, galinhas, bom, enfim, cuidado com orientar, porque os bichinhos super importantes, mas também temos que chamar a atenção do cuidado dobrado. Várias orientações, deixe sempre uma luz, né? Então, nós podemos fazer uma grande campanha de deixar e orientar. Essa ida ao banheiro, normalmente, à noite, nós estamos em repouso, né? A pessoa está em repouso, respiração tranquila, batimento cardíaco, e, de repente, tem a necessidade de ir ao banheiro, precisa sentar na cama, ficar um tempinho, né? Dr. Wilson Jacó já nos orienta, né? Que possamos orientar também a todos, que conte até 10. Né? Senta, espera, para depois ir ao banheiro. Mas o importante é que sempre tenha um sinal luminoso para orientar a saída. E aí vem várias outras dicas, a importância de uma porta que abra para fora, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho com os bombeiros do Estado de São Paulo. E a capitã Ângela, chefe dos bombeiros, e ela diz, olha, nós estamos com chamados desafiadores da população idosa e tem aumentado muito, porque eles estão caindo dentro do banheiro e, na hora de fazermos o atendimento, não conseguimos entrar, porque os banheiros caem justamente na porta. Né? Então, a importância de ter portas que abram. Aí vocês, né, os idosos vão dizer, nossa, mas isso tem um custo. Né? Todo esse processo de ajuste, adequação dessa casa, tem que ser feito aos poucos. A maçaneta, a Cláudia falou também da acessibilidade nessa questão da maçaneta. Essa que, né, redonda, ela também, então uma senhora também disse numa das capacitações, olha, não consegui, estava me sentindo mal, passei creme depois do banho e não consegui abrir a porta. Então, são essas orientações, espaços de circulação. Agora, outra coisa, o que está equivocado? Eu peguei também numa foto de um dos serviços daqui, não de São Paulo. O que está equivocado aqui nesse sofá? O que vocês acham? Os braços. Tá? Então, vocês vejam. Então, em todos os lugares, nós temos que ficar atentos. Por que o braço é importante? Na hora de levantar. Também fala que o sofá, tanto a cama, não pode ter realmente uma altura muito baixa, porque dificulta para levantar. Então, olha, vocês percebem, mas de qualquer jeito eu chamei atenção, porque quanto ao espaço para ir lá para os quartos, está adequado, né? Está livre. Então, olha como todos os nossos aqui, mesma coisa, a bagunça
ela traz consequências, a desordem, né? Aqui não é nenhum serviço, não, viu, gente? Aqui foi uma casa que nós visitamos, é isso. E quando que você tem um piso antiderrapante e que as coisas possam ficar ao longo das paredes, isso facilita na hora de banheiro, o nosso banheiro, que já falamos, né, em relação a isso. Há uma questão sempre recorrente, o que é melhor, box ou cortina, né? Então, box de vidro não é indicado, o box de acrílico, estou certa, Cláudia? Não é indicado, e aí é a cortina, né? 5 minutos, está ótimo. Então, é isso que nós temos que orientar. Esse é um antiderrapante que tem que ter um dentro do box e outro fora, né? Nada mais de tapetinho, ainda mais aqueles bem felpudos com uma borboleta, né? Bordada em cima, não é? É borboleta, é flor, e fica lindo, é maravilhoso. Coloquem na parede, orientem, fica lindo como quadro, mas não mais como colocar no banheiro. E aí vem o colchão, não deve afundar. Vejam, a outra questão aqui, esse é um dos serviços também, né, da rede pública. Está lá um interruptor, né, na altura, né, do braço. Legal, né, Valda? Eu acho que isso é super importante. O armário, a parede contrastando com a cor do interruptor. Isso. E é um serviço público que teve a orientação de uma fisioterapeuta junto com uma arquiteta, né? É isso. O interruptor próximo, a mesa de cabeceira firme, né? Não tem aí, mas a cozinha não subir nunca mais nos banquinhos. Não, mas não tem não mais. Não podemos mais subir em banquinhos. Eu digo nós, porque eu já estou com 59, também não é indicado, mas daqui para frente cada vez mais. Então, orientar sem banquinhos, né? Cuidado de também abusar da sorte. Tive um caso do seu Antônio, que eu fui na casa dele, e seu Antônio estava trocando a lâmpada da cozinha. E aonde seu Antônio subiu? Na mesa, não. Estava ele e a esposa. Não. Hã? Na pia, não. Vocês não vão acertar. Sinto muito. Seu Antônio é muito mais criativo que vocês. Sabe aonde ele subiu? Na tábua de passar roupa. Verdade. Ele, 78 anos, e a esposa, 73, moram só os dois. Eu fui para chamar, né, para uma capacitação, a população ribeirinha de um rio na região norte. Quando eu cheguei, eu fiquei parada. E ele lá, o que a senhora quer? Né? Tá tudo bem aí? Eu falei assim, seu Antônio, olha, desça. E é isso, é muita resistência. E ele falou, quem é a senhora? Eu não sei nem de onde a senhora veio, para entrar na minha casa e pedir para eu tomar cuidado. Então, percebam, e a gente com todo cuidado para falar com o seu Antônio. Mas é isso, essa mudança. E ele falou assim, a senhora nem imagina, eu subo no telhado e troco todas as telhas. E ele usa a tábua de passar roupa da esposa. Então, a gente ousa, né? Outro dado importante é a questão da validade dos alimentos. Fazer uma grande campanha. Os remédios, aonde nós podemos jogar os remédios, Cláudia? Aonde se joga os remédios vencidos? Entregar em alguma farmácia, algum posto. Nunca, jamais jogar no vaso. Então, essas coisas precisamos falar. Precisamos falar também da validade desses remédios. Em que pese, é muito difícil de olhar, né, de você enxergar, mas eles têm um prazo. Outra coisa são os alimentos. As promoções ocorrem
E aí, compra-se, né? Uma senhora comprou, lá em Votuporanga, 5 potes de requeijão, mora sozinha, né? Porque estava na promoção. Então, muito cuidado com esses... Atividades são essas, né? Atividade mental, intelectual, fomentar o estudo, adquirir conhecimento, fomentar a troca de experiência e todo o trabalho que dê prazer, né? Que dê prazer na agricultura, numa horta, né? Fazer inclusão digital. Então, todas essas possibilidades, e a prevenção, faça exercícios, tenha uma dieta saudável e caminhe, sabemos disso, tempo esgotado, boa alimentação, e 2 fatores que eu achei bastante interessante, né, para nós vivermos cada vez mais e melhores, é justamente ter bom humor e projetos de vida, né? Miriam Gundenberg fala no seu livro, né, A Bela Velhice, que eu indico, super, né, interessante e importante. E mesmo que haja esse episódio de queda, tem um telefone sempre à mão. Aqui nós temos essa questão do nosso envelhecimento. E sabemos nós que, através das garantias dadas e, né, conquistadas pelo Estatuto do Idoso, temos aí, quanto mais informarmos a população idosa, mais condições eles terão de garantir uma acessibilidade, garantir maiores cuidados na atenção à própria saúde e, principalmente, na prevenção de quedas. Bom, dá para fazer mais um? Vamos lá, todo mundo agora, e acabou, tá? Por favor, falem a cor das palavras. Isso, já melhoraram. E eu encerro a minha fala, não deixando de falar de um instrumento mais importante que vai nortear cada vez mais as nossas ações. População idosa tem direitos, são 118 artigos, é um estatuto de 2003, só 20% foi colocado em prática. Nós temos muito que avançar. Nós temos que criar cidades amigáveis aos idosos, cidades e espaços que agreguem a pessoa idosa nas suas condições. Para isso, nós temos que fazer valer mesmo esse artigo do Estatuto do Idoso, que diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física e mental, de seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Muito obrigada a todos.